De qualquer forma, Enan, a saída do Richard Rios me parece que ficou boa para todo mundo. Sim. Porque chegou no valor que o Palmeiras queria, 30 milhões de euros. É um mercado europeu, né, que é para o Benfica. Ele não queria ir para o mercado russo, por exemplo, queria ficar no mercado europeu. O Benfica, então, conseguiu chegar nesse valor. Ficou bom para o bolso do Palmeiras, bom para o jogador, que ainda manteve os 10% que ele queria manter. O Palmeiras, assim, foi muito tranquilo em relação ao Richard Rios, porque se viesse a proposta de 30 milhões de euros, beleza, vende. Se não chegar, a gente não precisa vender o jogador. O Palmeiras não precisava de grana ali naquele momento. O Palmeiras, como a presidente fala, o Palmeiras é um clube que quer títulos e não fazer caixa, né? O Richard Rios, ele teve 3 ofertas, na verdade 4 ofertas. A da Roma, tinha o Everton, da Inglaterra, já interesse antigo, e o Zenit apareceu. A conversa com o Zenit durou 3 minutos. O Zenit ligou, através de um intermediário, um empresário brasileiro. O Zenit quer o Richard Rios. A resposta do Palmeiras foi, beleza, 30 milhões. 10 minutos depois chegou um e-mail com a formalização de 30 milhões de euros pagando em 3 vezes. Aí o Palmeiras falou, opa, e aí? Agora está na mão do Palmeiras, né? O Richard Rios. O Rios, claro, olhou, observou, viu que era um salário alto e tal, um contrato bom, mas o fato de ser o Zenit na Rússia não empolgou pelo mercado. A Roma da Itália, nesse meio tempo, melhorou a oferta, mas chegou a 27 com bônus. O Palmeiras recusou. Quando o Palmeiras recusa, a Roma vai para o mercado e traz outro jogador na posição. Então, ali já tinha encerrado a conversa. O Everton não voltou com proposta. O Everton tinha interesse desde a última janela, mas não voltou com proposta. Então, o que aconteceu? O Benfica, todo momento, ficou o quê? Quietinho, esperando sua vez para fazer a proposta. O Rui Pedro Brás, que é o diretor esportivo do Benfica, ele esteve aqui na semana passada e conversou dentro da academia de futebol. O que o Palmeiras gostou do Benfica é que o Benfica sempre consultou o Palmeiras. O Benfica nunca foi no jogador, nunca foi nos empresários do jogador. Foi sempre no caminho correto, de ir ao clube, de conversar com o clube. Quando o diretor esportivo volta para Portugal, ele começa a acompanhar de longe as negociações e as ofertas. E aí, quando a Roma sai do negócio, o Rui Pedro Brás pega um avião, às pressas, e vem para São Paulo de novo. Chega no sábado de manhã, senta com o Palmeiras e disse, a gente vai chegar então a 30 e eu vou formalizar isso quando vocês baterem o martelo. Vão bater o martelo? Apertaram a mão. E o Richard Rios já estava na sexta-feira à noite fechado com o Benfica, praticamente fechado. No sábado, eles sentam, se reúnem e fazem a formalização. Chega a proposta de 30, com os 10% para o Richard Rios, e o Palmeiras assina o documento, trocam os documentos. Ou seja, ele não abriu mão dos 10%? Não abriu. Só que é o Benfica que vai pagar para o Richard Rios. Como vai pagar? Pode pagar a perder de vista, né? Outra coisa importante entender. O jogador mais caro da história de Portugal é o Samu Aguerroa, espanhol, que foi do Atlético de Madrid para o Porto, por 32 milhões de euros. Só que o Aguerroa, o Samu, que jogou contra o Palmeiras no Mundial, o Samu foi contratado em 2024 por 15 milhões de euros, por 50% do contrato. Uma contratação deste tamanho, na história do futebol português, é inédita. Pagar 30 milhões, assim, eu estou comprando a porcentagem que você pode me vender por 30 milhões de euros. Isso é inédito. O jogador mais caro da história de Portugal custou 32 milhões de euros, mas no segundo momento. Primeiro o Porto contratou comprando 50% por 15 milhões. No ano seguinte, depois que ele já tinha dado certo, formalizou os outros 50% e pagou mais 17 milhões. Na história do Benfica, o jogador mais caro de todos os tempos é o Kökçü, turco-holandês, que veio do Feyenoord, por 25 milhões de euros, mais 5 de bônus. O Richard Rios é, deste ponto de vista, considerando todas essas variáveis, o jogador mais caro da história do futebol português. E aos 25 anos, jogador de 30 milhões de euros no Brasil não tem vendido assim. Então, foi muito especial o negócio. Claro,
que o Palmeiras não é banco e tem que ganhar título. Mas o negócio foi extraordinário. Até na comparação com o Hendrick e Estevão. Porque Hendrick e Estevão são jogadores de formação de 8 anos de trabalho. O Richard Rios chegou por 1.600.000 euros há 3 anos e está sendo investido por 30 milhões de euros. O Palmeiras colocou 30 vezes mais do que pagou. Sim. É impressionante, foi um achado, né? E é importante, assim, o que teve, assim, o que foi fundamental para essa negociação foi uma videochamada, o presidente do Benfica, junto com o Rui Costa com o Rui Pedro Brás, pediram licença ao Palmeiras. A partir do momento que sai a Roma da jogada, o Rui Pedro Brás pede para o Palmeiras, fala assim, vou fazer uma videochamada com o jogador. E aí o jogador atendeu, claro, e lá eles falaram sobre o projeto esportivo para o Richard Rios, né? Que aí seria, tipo, você vai chegar aqui, vai ser protagonista, o Benfica quer voltar a ganhar títulos, né? Porque perdeu para o Sporting nessa última temporada, né? Nessas últimas épocas, como se diz lá em Portugal. E o Richard Rios topou, falou, não, é isso que eu quero, tenho uma chance de jogar no futebol europeu, sonho, aquela coisa, vou continuar numa grande vitrine e quer ir para a Copa como protagonista na seleção colombiana. E aí foi fundamental. Rui Pedro Brás pega um voo, paga a tarifa mais cara, inclusive, porque você comprar na hora paga mais caro, e aí ele chega no Brasil e finaliza. Então, assim, internamente no Palmeiras, elogiaram muito a postura do Benfica nessa negociação. A todo momento falando com o clube. Então, assim, acabou rendendo muitos elogios ao Rui Pedro Brás. E é muito legal a gente saber desses bastidores, porque não é só chegar e apresentar o dinheiro, né? Tem toda uma negociação, tem toda ali, né, uma conversa, uma condução da situação que faz com que chegue aí nessa venda, né? Até porque é um jogador que vale muito, tem os desejos do jogador, os interesses dos dois clubes, é muita coisa envolvida, os empresários também, os staffs. Então, é muita coisa, por isso é legal a gente contar os bastidores aqui, como é que funciona uma negociação. Agora, é prova de que o negócio foi tão bom para o Palmeiras que contratou o Richard Rios, né, quando ele ainda era um desconhecido, tinha passado pelo Flamengo, estava no Guarani, fez um dinheirão que ele está entre as principais vendas do Palmeiras, na gestão Leila Pereira. Vamos dar uma olhadinha na tabela? PVC trouxe esses números para a gente, hein, PVC? Olha como ele está, e ele está em nono nessa lista. Teve o Danilo, 20 milhões de euros, tem o Giovani também, 9 milhões de euros, o Arthur, o Kevin, Luiz Guilherme, Luan, Vitor Reis, que foi uma grande venda, 35 milhões de euros, o Estevão, 45 milhões de euros. Mais 16. O Richard, mais 16. Porque o Estevão são 45 mais 16 de projeção. Possibilidades até pelas bonificações. Pode chegar a 61. O Danilo foi 20 milhões de euros. Essas são as vendas na gestão Leila Pereira. O Hendrick... O Hendrick foi em dezembro de 23. Tá. A Leila tinha sido eleita, mas não tinha sido empossada. Certo. Então, tecnicamente, é uma venda da gestão Maurício Gagliotti. Por isso que eu coloquei essas daqui para o exterior. Tem mais o John, né? O John foi 4 milhões e meio de dólares para o Bragantino. É para o Brasil, mas é Red Bull. Então, pode virar exterior. Mas não é exterior porque é Bragantino. Tem ainda o Zé Rafael para o Santos, 15 milhões de reais. Mas a gente está falando de 208 milhões de euros, 1 bilhão 343 milhões de reais nessa gestão Leila Pereira. Não estamos falando de Palmeiras, Gabriel Jesus, que começa esse cenário, que é a gestão Paulo Nobre, depois Hendrick, que é a gestão Maurício Gagliotti. Estamos falando do Gabriel Veron, gestão Maurício Gagliotti. Estamos falando de gestão Leila Pereira, os grandes negócios de gestão Leila Pereira. É uma loucura, né? 208 milhões de euros, mais de 1 bi de reais. O que é isso, hein? Que gestão. E aí a gente tem que dar, né, muitos méritos para o João Paulo Sampaio também, pelo que ele faz com essa base do Palmeiras. Ô, Lu, o Rios não é base, mas Aí é Anderson Barros. Sim. Também e Leila Pereira, enfim. Mas assim, grande parte ali veio da base, né?